Especialmente para você, meu amigo, você, minha amiga, estamos iniciando o Diálogo Espírita número 617. Hoje nós vamos debater aqui uma notícia que veio a público no mês de dezembro passado e certamente muitos de vocês tomaram conhecimento. Estamos nos referindo à troca de bebês no interior de Goiás. Mas afinal, descontando a possível negligência por parte de funcionários da maternidade, quais as causas espirituais, se é que elas existem, que podem estar envolvidas em episódios como esse, que nós bem sabemos não é inédito, porque vira e mexe acabam se repetindo aqui no Brasil. Nós temos ainda no quadro Reflexões de A a Z, duas palavras iniciadas pela letra M, que são elas, mal e merecimento. O mal existe? O que é o mal? Existe uma entidade que personifica o mal? Já o merecimento tem a ver com a lei divina da justiça. O Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso quadro Comentando a Notícia, nós trazemos aqui uma que foi divulgada no mês passado, para nossa análise, minha, da Rose e da Andréia, e que se trata de dois casais do interior de Goiás que descobriram que os bebês tinham sido trocados na maternidade, e isso há 3 anos. Né? Os nascimentos se deram com um intervalo de 14 minutos no dia 15 de outubro de 2021, em plena pandemia, o que pode ter contribuído decisivamente para esta ocorrência, pois os pais não podiam acompanhar o nascimento, que hoje em dia é quase terapêutico isso, é uma praxe. Um dos casais havia se separado, talvez até já por uma suspeita do marido de que o filho não fosse seu, e depois da separação ele fez o exame de DNA, a ex-esposa também fez, e primeira constatação de que ele não era o pai biológico do menino que eles estavam criando. E depois, na sequência, também não era da mãe. A mãe não era a mãe biológica. Então, isso aqui foi confirmado, essas duas situações, e essa mulher em questão, ela lembrava que quando ela esteve internada na maternidade para o parto, para dar à luz, tinha uma outra senhora, uma outra mulher passando pelo mesmo processo. E ela, através de um pastor, ela conseguiu informações, conseguiu localizar aquela outra mulher. Esse casal também fez o exame de DNA, que também deu negativo para compatibilidade genética. Até o momento em que a gente preparou a pauta, o exame cruzado de DNA ainda não havia sido autorizado pela Justiça. Isso para poder definir se realmente quem era pai de quem, né? Pais, no caso, de quem. Uma coisa que ficou bem definida entre eles, entre os 4 adultos, é que eles não farão a destroca dos bebês. Isso em função de que não é bom para eles, porque eles já se apegaram afetivamente, já consolidou-se o afeto em relação aos meninos que estão criando, e principalmente para as próprias crianças, que poderiam sofrer bastante com isso devido à idade, poderia sofrerem uma espécie de traumatismo emocional aí que poderia ser bastante grave. Então, pensando no bem-estar delas. A ideia é que eles estavam amadurecendo de talvez combinar uma guarda compartilhada. Bom, diante desses fatos, bastante resumidos aqui, vocês podem pesquisar mais, se é que já não ouviram falar a respeito, e isso já vem ocorrendo com alguma frequência, né? Inclusive fiquei sabendo aqui através das companheiras de apresentação que tem um outro caso quase simultâneo, também em Goiás, envolvendo gêmeo, qualquer coisa parecida, depois podem puxar também, se nós tivermos tempo hábil para isso. Mas o fato é que eu pergunto, então, para vocês, primeiro para a Andréia aqui, isso aconteceu por obra do acaso, sim ou não? Não. Rose, sim ou não? Foi um acaso? Não. Acaso por quê? Não existe. Por quê? Porque as coisas fundamentais que alteram a nossa existência, e vamos pensar, não tem nada tão sério, tão grave, que atinja tanto o coração humano, quanto teu filho ter sido trocado.
né? A não ser as perdas prematuras, talvez. Então, uma coisa que afete tão profundamente a vida dessas pessoas não pode ter sido obra do acaso, porque Deus é vigilante. E as coisas só acontecem até o limite das leis divinas, dentro das condições expiatórias ou provacionais, dentro das necessidades evolutivas de cada família, mas dentro de um planejamento reencarnatório. Se aquela criança não tivesse que ser trocada, não tivesse aquela família que ser submetida a um teste de amorosidade, de compreensão, de generosidade tão grandes, não teria acontecido, teriam descoberto antes, mas acaso não é. Agora, a mesma pergunta para você. O que além do que ela introduziu na resposta, o que você poderia acrescentar? Nós sabemos que diante do conhecimento da doutrina espírita, realmente o acaso, até Kardec dizia, né, que para algumas determinadas coisas ocorrerem, a gente percebe que acontecem de uma maneira inteligente. Ele dizia o acaso não pode, o acaso não é inteligente. Então tem que ter uma causa e não só um caso, né? Não pode ser casual, é isso? É isso, a gente precisa lembrar, né, desses conceitos que a gente vem trabalhando ao longo de todos os nossos programas aqui, que a doutrina nos traz muita informação a respeito disso. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo que é Bem-aventurados os aflitos. E tem uma parte do Evangelho que diz as causas, né, dessa vida e de outras vidas, para todos os problemas que nós passamos. Então, quando nós não encontramos uma causa nessa vida, nós temos a certeza de que algo aconteceu em outras vidas, vidas passadas. Como envolvem dois grupos familiares, nós sabemos que há relação dessa história familiar ligada com essa história familiar, com duas famílias envolvidas. Então, são duas crianças que foram adaptadas com os pais de coração, né, como se fossem filhos, o mesmo processo que ocorre num processo de adoção, que aquela criança vai ser amada, vai ser cuidada, vai ser amparada dentro daquele núcleo familiar. Porém, sem que eles soubessem. Então, esse preparo, essa parte que foi reencarnatória, essa programação reencarnatória aconteceu bem antes, para isso acontecer dessa forma nesse momento, nessa vida, nessa reencarnação. Então, nós podemos afirmar aqui que houve, né, consequências de vidas passadas, coisas de vidas passadas, ações passadas, escolhas passadas que resultaram nessa expiação para o momento presente. Agora, exatamente, é difícil saber o quê. Pois é, um desafio à amorosidade, né? Eu ia comentar, a outra pergunta que eu queria fazer para vocês é essa. É claro que a gente não pode afirmar nada, seria mera especulação e não faz sentido. Cada caso é um caso. Mas você acha assim, ela até falou em expiação, eu talvez preferisse os termos provação e omissão, né? Envolvendo. O que a gente poderia conjecturar de causas espirituais? Porque a gente sabe, no caso, ela citou ali a adoção, às vezes abre-se a porta, a pessoa abre a porta de manhãzinha lá, tem um bebezinho numa cestinha lá. E alguns espíritos, através do Chico Xavier e tal, algumas mensagens, a gente vai pescando aqui e ali. A explicação, não só nesse caso, talvez quem procura realmente para adotar e quem quer se desfazer do filho por não poder criar, não ter condições financeiras e econômicas, etc. Mas diz que muitas vezes o casal, determinado casal, ele não quer mais ter filhos, ou não quer ter filho nenhum. E às vezes, então, aquele espírito que estava, de certa forma, programado para reencarnar naquele lar, vem por um outro caminho. Mas aqui é uma situação um pouquinho diferente, porque há uma troca, um de lá, um de cá. Você acha que é o quê? Que esses casais, como ela disse... Tem programação? Posso lhe contar rapidinho Claro. um caso? Eu tenho vários filhos, né? Um deles é adotivo. E ele veio por diversas circunstâncias morar conosco. Depois de um tempo fizemos a adoção plena a pedido dele, que queria ter o mesmo sobrenome. Ele veio com 5, 6 anos. E a mãezinha biológica morreu num acidente.
E algum tempo depois, ele adolescente, num dos aniversários dela, a gente sempre, quando era a data de aniversário, a gente sempre fazia uma oração em família por ela, junto com ele, né, para que ele preservasse aquele laço espiritual com a mãe. E ela se comunicou espontaneamente por uma pessoa presente e disse a ele que nunca pensasse que ele estava ali por um acaso ou que por um acidente e nem por uma expiação. Por circunstâncias que ela não podia esclarecer no momento, porque não lhe competia, ele tinha a necessidade evolutiva de determinadas lições, de valorizar a família mesmo adotiva. Então ele nasceu biologicamente dela, mas destinado já, porque ela teria uma vida curta mais, a ser adotado pela nossa família. Ele estava destinado a ser nosso filho. Para ele foi uma grande alegria, um consolo, apesar do sentimento, né, da emoção de conversar com a mãe. Ele foi adotado após a desencarnação dela? Na verdade, ficamos com a guarda antes, e ela era muito doente, tinha esquizofrenia, ficava internada. E depois que ela faleceu num acidente, daí fizemos a adoção plena, porque a gente tinha que respeitar o laço deles, né? Então não fizemos a adoção plena antes. Daí ele pediu para ter o mesmo sobrenome e fizemos a adoção. E alguns anos depois, de se comunicando, ela assegurou a ele com a máxima seriedade que ele tinha nascido biologicamente dela, que ela sempre ia amá-lo, ia ser a mãe dele também, mas que ele tinha reencarnado com essa destinação, a ser adotado pela nossa família, a ser educado ali. Vocês vejam, aí nós temos um exemplo prático, concreto, né? Não é... Foi uma surpresa até para mim, porque eu não tinha pensado dessa forma antes. Não são hipóteses de trabalho, são realidades que a gente, quem tem contato, especialmente através da mediunidade e tal, também não adianta sair correndo por aí querendo ser... Comunicação. A gente não tem como provocar, bem espontâneo. Para contar os mistérios, por que disso, por que daquilo. Essas coisas a gente tem que ter... Importante é a amorosidade. Exatamente. Essa família é um desafio. Nesse caso, você vê, cada um teve um filho, né? Pode ser que depois, no futuro, eles pensassem em ter mais, mas no momento era um só. Mas, de repente, eles ficaram com 2, né? Porque cada casal tem aquele que estava criando, mas agora descobriu que o biológico está do outro lado e querem tão bem um quanto o outro, então realmente o amor se multiplica nessa situação. Esse é o desafio, sair da posse, do apego para o amor real. Esses são pais, eles estão vendo qual é a necessidade do filho, não a sua, né? O que é melhor para a criança. O amor renúncia, o amor que partilha, é o amor verdadeiro. Que lição de vida e que oportunidade de expansão familiar, se souberem conduzir bem, sem ciúmes desnecessários, né? Que eles têm, sendo uma lição para a comunidade, para o mundo, para a educação dos próprios filhos e dominando o seu próprio espírito naquilo que é necessário. E assim, voltando um pouquinho na história em si, né, Andréia? Você vê, foi uma situação que ninguém quer, na verdade, né? Pelo menos agora, no presente. Se eles escolheram lá atrás, claro. É outro problema dele, é outro problema, né? Difícil. Mas você vê, ficou meio nas entrelinhas. Eu vi em mais de uma fonte, né? A narrativa, a reportagem, em periódicos virtuais diferentes, online. E alguns acrescentaram que realmente parece que a separação do primeiro casal, né, que ele fez o primeiro exame de DNA, chegou a se separar justamente pela desconfiança e tal. Não há em princípio nenhuma informação de que eles possam reconsiderar isso aí, talvez até já estejam em outro relacionamento, qualquer coisa que o valha. Então, de certa forma, causou um problema também, né? Mas, como a Rose disse, aí é uma questão agora de superação. De uma maneira ou de outra, né? Aumentou a família, né? Aumentou a família. Quanto maior, independente da consanguinidade ou não agora, mas você vê, provavelmente, realmente eles vão constituir laços impensáveis se isso não tivesse acontecido, né? A gente consegue perceber ali um pouco da parte emocional, porque na entrevista, na reportagem, a mãe, né, a primeira, eu não vou lembrar o nome dela, Yasmin, se eu não me engano. Parece que ela está muito emocionada e ela chora bastante. O pai também, ele demonstra, né, esse sentimento, essa dor, porque é um processo complicado se a gente for avaliar, né? Ninguém gostaria de passar por uma situação como essa. No entanto,
me parece, quando a gente escuta um olhar mais atento, eles já estão resilientes. Porque uma das mães diz assim, poxa, a gente pede força, o pai, né, no caso, diz, a gente pede força a Deus para que a gente consiga levar essa história para frente. A gente está pedindo força e coragem, a gente está orando. Então, isso já demonstra uma resiliência. A outra mãe também fala sobre isso, de como ela ficou emocionada e ela também demonstra um pouco de resiliência. E voltando, eu citei aí uns programas atrás, aquele filme O Efeito Borboleta, você vê quantas consequências, o fato está praticamente aconteceu ontem, né? Veja agora, olhemos, né, com uma visão de longo prazo na vida dessas pessoas. Imagine quando esses dois jovens, são dois meninos, né, eles crescerem, de repente, o que eles farão? Quanta coisa vai acontecer na vida dessas 6 pessoas só por conta, como consequência, porque uma coisa leva a outra, né? Então, os caminhos que vão tomando, claro que a gente imagina, a gente torce, né, de que seja tudo só pelo lado bom, né? Claro. De que realmente se estreitem seus laços de amizade, que eles possam ter esse conceito de mais amplo de família, possam conviver e tal, mas pode ser imprevisível. As lutas são imensas. São N possibilidades, né? Quer fazer um arrematezinho? Temos aí 50 segundos. Seja qual for a dificuldade, né, que nos atinge, as que atingem o coração são as mais difíceis. E a que atinge os nossos filhos certamente desafia a nossa capacidade de superação. O que nós podemos dizer àqueles que lutam, né, em relação a problemas familiares? Amorosidade, desapego, entrega a Deus, sabendo que essa é uma encarnação deles, que eles vieram de Deus e são espíritos imortais. A circunstância atual é passageira. Em 15, 20 anos serão adultos, bem encaminhados, se todos souberem equilibrar seus sentimentos para bem educá-los. Vale a pena manter a amorosidade, a união, a proximidade entre as famílias, se possível for, porque esse é o convite divino, a que nos amemos. Ficamos por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Reflexões de Ásia. Estamos de volta com o nosso Diálogo Espírita de hoje. A partir desse momento, comigo agora somente a Rose. Nós vamos no nosso quadro Reflexões de AZ, estamos aí estacionando na letra M e vamos abordar 2 tópicos. O primeiro deles é o mal, o segundo é o merecimento. Rose, vou repetir as perguntas que eu fiz lá na nossa voz. O que é o mal? Não, o mal existe antes de mais nada. O que é o mal? Com certeza o mal existe, né? Nós o vemos corporificado em atitudes diversas, filosoficamente ele existe, para as religiões ele existe, e nós, embora às vezes não saibamos defini-lo abstratamente, todos nós sabemos, quando assistimos a determinadas atitudes, a determinadas condutas oriundas de decisões humanas, que elas são, de alguma forma, reflexo do mal ou do bem. O mal existe, porém, o mal tem 2 tipos de origem, né? Tem aqueles que o homem pode evitar e que provoca por sua própria conduta na existência atual, e aqueles que, olhando só a existência atual, parece que ele cai sobre a cabeça, ele não consegue evitar, tais como os flagelos naturais. Mas que o Espiritismo, né, tem uma explicação mais ampla a respeito do assunto. De qualquer maneira, o que a doutrina espírita nos diz sobre o mal? O mal não existe como criação divina. Ele existe como fruto do processo de evolução do homem, como característica da atitude humana.
E ele não tem existência corporificada, não teria sido criado por Deus, mas é fruto das decisões equivocadas humanas. Portanto, o mal, não tendo existência própria, embora exista como personificação, ele é a ausência do bem. Eu ia chegar nesse ponto. Acho que é essa afirmação de Agostinho, né? Santo Agostinho. Ele diz que da mesma maneira como a escuridão, a sombra é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. E é isso mesmo, né? Então não existe, eu já vou deixar você falar mais um pouquinho, perguntando o seguinte... Não precisa, pode explicar. Não, mas diante dessa, digamos assim, dessa definição, desse esclarecimento sobre o que seria o mal, já fica um pouco óbvio, acredito, para os nossos telespectadores, mas só para confirmar, Rose, em relação a muitas crenças religiosas e até alguns pensadores, né, alguns filósofos, existiria uma entidade que personifique... Satanás, Beelzebub... Porque o maniqueísmo faz exatamente isso, ele joga o bem de um lado representado por Deus e o mal do outro representado por um ser maligno e tal, né? Mas acho que não é isso, né? Porque Deus criou tudo, então Deus teria criado inclusive aquele espírito inferior e tal, por pior que seja. Condenado a ficar no mal, quer dizer, longe da felicidade plena, por toda a eternidade, seria um Deus muito cruel. O que nós sabemos, né, da doutrina espírita? Os espíritos são criados simples e ignorantes. Eles passam pelas fieiras pré-humanas, onde adquirem um instinto. O instinto é a busca da sobrevivência e das condições de segurança para si mesmo, para sua prole imediata, né? Atingida a esfera humana, a criatura ainda é dominada pelo instinto. E muitas vezes a predominância da busca do bem apenas para si mesmo leva ao mal, ao desrespeito ao direito alheio. À medida que o espírito aprende, experiencia mais, evolui, Deus, na sua sabedoria, colocou consequências aos atos. Consequências que às vezes não ocorrem na mesma vida, mas que ocorrem e que ficam na memória espiritual. Como qualquer mãe educando, como qualquer pai educando, Deus, em grande escala, colocou consequências más para aquilo que infringe a lei divina do bem e consequências boas para aquilo que segue a lei divina do bem. Então, o que acontece com a criatura humana? Aos poucos, reencarnando, evoluindo, ela aprende que o mal faz mal para ela mesma, que não lhe traz satisfação a longo prazo e que traz consequências difíceis das quais ela precisa se recuperar. E que o bem, além de uma satisfação interior a partir de um certo processo evolutivo atingido, ele traz consequências e facilidades boas a longo prazo na sua vida material e espiritual. Há, então, um processo de amadurecimento do espírito. O mal predomina enquanto o espírito não tem esse processo de conscientização, de sensibilização para o bem. E entidades espirituais, muitas vezes, demoram um tempo para acordar para a realidade do bem. Elas podem temporariamente ficar fixadas à ideia do mal, assim como nós temos grupos terroristas e gangues organizadas para o tráfico, por exemplo. Esses espíritos desencarnam e não mudam, eles continuam de alguma forma aglutinados, muitas vezes para a prática do mal até que amadureçam. Mas é temporário esse estado, não há criaturas destinadas ao mal. O mal é transitório, só o bem é permanente, todos evoluirão e acordarão para o bem um dia. Cabe, só para fechar isso aí, para a gente poder passar para o próximo, porque muita gente diz, é uma luta, inclusive nosso planeta, entre o mal e o bem, né? Então as hostes do bem e as falanges do bem e as hostes do mal, e estão se digladiando, é verdade. Então cabe a nós, todos nós, vocês, quem puder de alguma maneira contribuir para que, no bom sentido, sem converter a força para essa ou para aquela religião, não é essa, é para o bem, para a prática do bem, do amor, como a Rose gosta também de colocar. Cabe a nós recrutar aqueles espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que estão no mundo, digamos, nesse lado do mal, e trazê-los, despertar as suas consciências para que eles verifiquem os seus procedimentos e mudem, porque um dia eles terão que fazer isso. Isso é inevitável, ok? Bom, o segundo tema é merecimento.
fala-se bastante em merecimento, cada um segundo as suas obras. Se fala muito. Lindos discursos, inclusive sobre o Estado democrático de direito, em que todos têm acesso igualitário, né, ou pelo menos isonômico às condições. John Rawls, um filósofo americano, ele dizia que numa sociedade democrática, todos podem se esforçar e competir, mas na prática, realmente, as oportunidades estão longe de ser iguais, do ponto de vista humano. As condições socioeconômicas, né? As condições de inteligência, da própria formação do cérebro, do corpo físico, as oportunidades que parecem ser casuais, né? Que acontecem na vida de cada um, são diferentes. Então, alguns têm mais facilidade para atingir o sucesso humano e outros não. Embora as condições socioeconômicas, quero ressaltar, não são prioritárias do ponto de vista de pobreza ou riqueza. Nós temos o caso, por exemplo, do Ben Carson, aquele que fizeram o filme Mãos Talentosas, né? Que a mãe era analfabeta e fazia os filhos lerem por ter uma consciência já espiritual das necessidades de realização, de cultura que eles precisariam ter. E que, embora sem conseguir ler, cobrava de cada um o resultado das leituras. E o filho se tornou um neurocirurgião famoso. Então, as condições de merecimento do ponto de vista espiritual, porém, são taxativas. O espírito Lísias, no livro Nosso Lar, dizia André Luiz, para conseguir alguma coisa é preciso desejar muito, mas saber desejar, trabalhar, mobilizar a vontade para conquistar. E, por último, ter merecimento. O que é merecimento? É ter condições espirituais de receber aquele auxílio, aquele acréscimo, que muitas vezes muda até um planejamento reencarnatório, porque a alma se tornou generosa e partilha o pouco que tem, para receber o auxílio espiritual. Deus nos vê a todos, nos ama a todos, mas Ele é justo. E Ele quer que o bem prepondere. Então, o que Ele faz? Multiplica os recursos para aquele que, como na parábola do talento, divide o que tem, multiplica o que tem por aqueles que precisam. É bom a gente lembrar, né? Você falou de condições socioeconômicas, etc., as diferenças. É bom a gente frisar o seguinte, via de regra, né? Porque cada caso é um caso, cada vida, nós somos um microcosmo com total independência do nosso destino. Mas assim, via de regra, nós somos inseridos, quando reencarnamos, exatamente já no ambiente que faz jus, no qual nós precisamos passar pelas determinadas experiências. Então não é por acaso que um nasce mais bem aquinhoado, o outro nasce num lugar mais pobre, um no lugar, uma capital, o outro lá no interior, o que tipo de profissão que ele vai escolher, toda essa situação. Mas é um desafio, né? Já faz parte. E aí vai depender dele crescer, se libertar de certas limitações ou não. E vencer. Ok? Abraço, até a semana que vem. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor.